Bom dia, pessoal. Vamos lá. Dando continuidade, na videoaula anterior, estudamos os tipos de sujeito, né? Iniciamos os tipos de sujeito. Vimos que os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Em algumas situações a gente vai ter só predicado, mas convencionalmente são esses dois termos essenciais, o sujeito da oração e o predicado. Vimos também os tipos de sujeito. Quando o sujeito está explícito na frase, na oração, a amostra, a gente está percebendo, verificando ele ali, ele pode ser classificado em dois tipos. Sujeito simples e sujeito composto. Quando eu tenho um sujeito simples, é aquele formado por um núcleo só. Por exemplo, a professora realizou a prova. Ou seja, qual é o núcleo? Professora. Só tem um núcleo, sujeito simples. Quando nós temos mais de um núcleo, nós temos um sujeito composto. Exemplo, os alunos e os professores realizaram a gincana. Então nós temos dois núcleos, alunos e professores. Logo, teremos um sujeito chamado composto. Ok? E nós vimos também o sujeito oculto, que é aquele que não está explícito ali, não está à mostra, ele está escondido, mas aqui a gente conseguiu descobrir pela partezinha final, pela desinência verbal, a parte final de um verbo, certo? Exemplo, realizei a prova. Quem realizei a prova? Ele realizei, nós realizei, eu realizei. Ah, eu realizei. Então, descobri quem é o sujeito oculto. Eu, ok? Tá. Dando continuidade, veremos aqui o outro tipo de sujeito, que é o sujeito indeterminado. Esse sujeito indeterminado, pessoal, é aquele que está escondido, mas que a gente não consegue determinar, não consegue descobrir quem foi realmente que praticou a ação. A gente não consegue identificar quem foi, certo? É o que a gente chama de sujeito indeterminado. Vamos lá. Sujeito indeterminado é aquele que não se deseja ou não se consegue determinar, identificar o autor da ação verbal. O oculto, que a gente viu anteriormente, na videoaula passada, o sujeito oculto, a gente conseguiu descobrir quem é, pela desinência verbal, pela parte final de um verbo. Mas aqui, pessoal, no sujeito indeterminado, a gente já não consegue descobrir quem é. Não consegue identificar quem exatamente praticou a ação. Veja só, o sujeito indeterminado é aquele que não se consegue ou não se deseja identificar quem praticou a ação. Nós teremos dois casos para que a gente tenha o sujeito determinado. Duas situações apenas. Se você perceber na oração que se encaixa nessas duas regras, a gente está diante de um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que está escondido, é aquele que não consegue, nós não conseguimos identificar quem praticou a ação verbal. A gente chama de sujeito indeterminado. O que é a palavra indeterminado? É aquela que não está determinada, é aquela que está oculta, escondida e que a gente não consegue descobrir a fundo, ou seja, especificamente quem praticou a ação. Então nós temos dois casos de sujeito determinado para a gente identificar. Qual é o primeiro caso, professor? Com os verbos na terceira pessoa do plural. Mata essa charada, pessoal, bem simples. Ó. Se você perceber que o verbo está na terceira pessoa do plural e sem fazer referência a um grupo de pessoas ou de seres mencionados anteriormente ou posteriormente, a gente vai estar diante de um sujeito determinado. Ou seja, se você estiver diante de um verbo na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a nenhum termo antes, a nenhum ser antes, ele estiver solto, sempre na terceira pessoa do plural, a gente vai estar diante do sujeito determinado. Agora lembre-se, se esse verbo na terceira pessoa do plural estiver fazendo referência, retomando um sujeito já dito anteriormente, já explícito, aí ele não é indeterminado, certo? Nesse caso, a gente tem que prestar atenção. Para ser sujeito indeterminado, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a nenhum ser antes ou depois. Nem o pronome eles, pessoal, eles, ok? Então vamos para os exemplos. Roubaram a casa da vizinha. Qual é o verbo, pessoal? Roubaram, é o verbo. Aí eu pergunto a vocês, quem roubaram? Eu roubaram? Tu roubaram? Não, eles roubaram. Ah, tá. Então aqui está o pronome eles, ó. Mas eu sei quem especificamente dentre eles? Não. Então aqui a gente tem um sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural. Não está na terceira pessoa, ó. Ele ou ela, mas no plural. Eles ou elas roubaram. Então, se você perceber que o verbo está na terceira pessoa do plural, ele vai ser um sujeito indeterminado, ok? Outro exemplo. Imitaram o professor de química ou de português. Imitaram é o verbo, ok, certo. Eu pergunto a vocês, esse verbo aqui, quem é que imitaram? Ele está em qual pessoa? Primeira pessoa, eu imitaram.
Segunda pessoa, tu imitaram. Ou terceira, do plural, eles imitaram. Ah, professor, é eles, ó. Então, pessoal, se for terceira pessoa do plural, não esqueça, sujeito indeterminado. Por quê? Porque eu sei que foram eles que imitaram, mas eu não sei quem dentre eles. Se foi Pedro, se foi Maria, se foi Mariana Sobreira, se foi João, certo? Se foi Arthur. Eu não sei quem exatamente, eu só sei que são vários eles ou elas, terceira pessoa do plural, certo? Se o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem fazer referência ao sujeito anteriormente ou posteriormente, ou ao pronome pessoal eles ou elas, ele vai ser um sujeito indeterminado. Sempre lembrar, ok? Sujeito o verbo na terceira pessoa do plural, como está aqui, ó, eles roubaram, ou elas roubaram, eles ou elas imitaram. Eu não sei quem exatamente, dentre os alunos ou dentre aquele grupo de pessoas, quem exatamente imitou o professor. Só sei que foram eles. Então a gente chama de indeterminado porque eu não consegui determinar quem exatamente. Eu sei que foi um grupo, eles ou elas, mas não sei quem exatamente, ok? Esse é o primeiro caso de sujeito indeterminado. Tem outra situação para a gente ter sujeito determinado? Tem sim, pessoal. Vou colocar no quadro agora, ok? Veja só, sujeito indeterminado. A gente viu anteriormente que o sujeito determinado vai ter duas situações. A primeira situação, quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural. Ou seja, pegaram o lápis. Quem pegaram? Eles pegaram. Mas eu não sei quem exatamente dentre eles. Então aí a gente tem um sujeito determinado. Sempre que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Ok. Só que tem outro caso, outra possibilidade de sujeito determinado. Que é justamente quando a gente tem, pessoal, um verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação acompanhado da partícula se. Pessoal, é muito importante relembrar aqui o assunto que a gente viu, transitividade verbal. Para você relembrar o que é um verbo intransitivo, aquele verbo que não precisa de complemento, o que é um verbo transitivo indireto, que é aquele que precisa de um complemento com preposição, e um verbo de ligação, que é aquele que não indica uma ação, só faz ligar o sujeito a uma qualidade dele, certo? Então, toda vez que você tiver um desses três verbos, intransitivo, que não precisa de complemento, transitivo indireto, que precisa de complemento, mas ligado por uma preposição, ou então um verbo de ligação acompanhado da partícula se, sempre, pessoal, quando tiver ao lado do se, a gente vai ter um sujeito indeterminado. Sempre lembrar disso, porque a gente não vai conseguir determinar exatamente quem fez a ação. Veja os exemplos. Precisa-se de enfermeiros. Qual é o verbo? Precisa, aqui. E ele está associado ao se, ó. Precisa-se de enfermeiros. Eu estou querendo dizer o quê? Que estão precisando de enfermeiros, necessitando de enfermeiros. Veja só, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, esse verbo, ele se encaixa em uma dessas três categorias? Ele é intransitivo? Ele tem sentido completo? Não. Ele precisa de um complemento. Ele é um transitivo indireto, ele precisa de um complemento ligado por preposição. Faz aquela perguntinha, quem precisa, precisa de. Ah, tá, então ele é um verbo transitivo indireto, porque precisa da preposição de, tá aqui. E ele está associado ao se, tá. Então aqui, pessoal, a gente tem um sujeito, ó, indeterminado. Ok? Toda vez que eu tiver um verbo intransitivo, que não precisa de complemento, transitivo e indireto, que precisa de complemento com preposição, ou de ligação associado a um se, eu vou ter um sujeito indeterminado. Vamos para o segundo exemplo. Qual é o verbo? Vive-se. Viver aqui. Pessoal, o verbo viver não é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Se eu digo assim, ela vive, acabou-se. Ou seja, ela está com vida, está vivendo. Então, nesse caso aqui, o vive é um verbo intransitivo, certo? Se ele é um verbo intransitivo, já se encaixou na regra aqui. E ele está associado a um se, está aqui o se, pessoal, ó. Então, ele é também o quê? Um sujeito indeterminado. Certo? Pessoal, sujeito indeterminado só tem esses dois casos. Verbo na terceira pessoa do plural. Pularam o muro. Quem pularam? Eles. Sujeito determinado. Se o verbo estiver na terceira pessoa do plural, eles ou elas, sempre lembrar, sujeito indeterminado. E o segundo caso, sujeito indeterminado, quando a gente tiver, pessoal, um verbo intransitivo, relembrando, vai assistir lá aquela outra videoaula, ou relembra, vai para o caderno. Intransitivo é aquele que não precisa de complemento para ter sentido. Ele já tem sentido sozinho. Um exemplo, viver, ó. Tá aqui. Se eu digo assim, Mariana vive, pronto, tem sentido completo, não precisa de complemento. Então é um verbo intransitivo.
Ou também ele pode ser um verbo transitivo indireto, como está aqui, ó, precisa. Quem precisa, precisa de algo. Ou também se fosse um verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? Aquele verbo que não indica uma ação. Não é um verbo significativo. Ele serve apenas para ligar o sujeito a uma qualidade. A esse verbo a gente chama de ligação. Então, se eu tenho na minha estrutura oracional um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto ou verbo de ligação associado ao se, sempre lembrar, pessoal, a gente vai ter um sujeito indeterminado e esse se é chamado de índice de indeterminação, ok? Então aqui a gente já consegue entender, identificar 4 tipos de sujeito. Sujeito simples, que está ali à mostra, só um núcleo. Sujeito composto, está ali à mostra também, 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto, aquele que está escondido, mas a gente consegue descobrir pela parte final de um verbo. Por exemplo, comi bolo de chocolate. Quem comi? Eu comi. Descobri quem foi o sujeito, ó, eu, certo? Viajamos para João Pessoa. Quem viajamos? Nós. Então, sujeito oculto, certo? E por quarto, agora nós vimos o sujeito indeterminado, que é aquele sujeito que a gente não consegue identificar quem exatamente praticou a ação. São 2 casos de sujeito indeterminado. Qual é o primeiro? Ou seja, quando a gente tem aí um verbo na terceira pessoa do plural, né? Pularam o muro, quem pularam? Eles. Realizaram a atividade, quem realizaram? Elas ou eles. Então, sujeito indeterminado. E o segundo caso de sujeito indeterminado, quando eu tenho um verbo intransitivo, que não precisa de complemento, transitivo indireto, que precisa de complemento com preposição, ou então de ligação, que é aquele que só serve para ligar o sujeito a uma qualidade, associado a um se, minha gente. Se eu tiver um se, sempre lembrar, vai ser sujeito indeterminado. Ok? Tranquilo? Valeu, até a próxima aula. Próxima videoaula a gente vai estudar exclusivamente o último tipo de sujeito, o sujeito inexistente, ou também chamado sujeito zero, ou também ainda oração sem sujeito. É uma oração, pessoal, que é formada só por predicado. Não tem o sujeito, não tem o ser que compõe o sujeito. Ok? Tranquilo? Valeu, até a próxima. Vou colocar agora, ao final dessa videoaula, 2 questões nesse vídeo para que a gente pratique o que estudou hoje. Valeu. Bom, pessoal, então temos aí a questão 1. Identifique a alternativa abaixo que possui uma oração com sujeito indeterminado. Lembra do que a gente acabou de assistir aqui na aula. O sujeito indeterminado é aquele em que a gente não consegue identificar quem exatamente praticou a ação. Serão 2 casos para a gente ter sujeito indeterminado. Ou quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, ou então quando ele estiver associado a um se e ele for um verbo o quê? Intransitivo, que não precisa de complemento, transitivo indireto ou de ligação, certo? Vamos lá, letra A. O apresentador demorou muito para iniciar o programa. O sujeito é indeterminado aí ou ele está explícito? Está explícito. O apresentador é um sujeito simples, um núcleo só. Então já não é letra A. Letra B. Comprei 2 camisas amarelo-ouro. Quem é o sujeito? Quem foi que comprou? Eu comprei. Sujeito oculto, tá vendo? Não estava escondido, eu acabei de descobrir. Quem comprei? Eu comprei 2 camisas. Letra C. Os cantores e as atrizes farão um show. Sujeito composto, 2 núcleos, está aí, está na nossa cara, na nossa frente o sujeito. Os cantores e as atrizes, certo? Letra D. Entraram na casa da vizinha e levaram tudo. Ah, então aí é que está o sujeito determinado. Lembra do que eu falei que o sujeito determinado vai ser quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural. Quem entraram? Eles entraram. Toda vez que você perceber que o sujeito é eles ou elas, sempre vai ser sujeito indeterminado, certo? Entraram na casa da vizinha e levaram tudo. Quem entraram lá e levaram tudo? Eles ou elas, mas eu não sei quem dentre eles, quem especificamente. Por isso a gente chama de sujeito indeterminado, certo? Letra D, então. Vamos então agora para a próxima questão. Bom, pessoal, questão 2. Identifique a alternativa abaixo que possui uma oração com sujeito indeterminado. Lembre do segundo caso de sujeito indeterminado. O primeiro a gente acabou de ver, que é quando o verbo está na terceira pessoa do plural, né? Roubaram, pularam, caíram. Então, sempre lembrar, são verbos na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. E o segundo caso de sujeito indeterminado, quando é que a gente vai ter um sujeito indeterminado? O que eu falei nessa videoaula, quando a gente tiver um verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento, ou um verbo transitivo indireto, aquele que precisa de complemento com preposição, ou então ainda um verbo de ligação associado à partícula se. Aí a gente vai ter um sujeito indeterminado. Vamos ver letra A. Aluga-se esta casa. Quem aluga, aluga
alguma coisa. Então, aí já é um verbo transitivo direto, não tem preposição. Ó. Ele aluga isso, ele aluga a casa, tá vendo? Então, já não é letra A. Porque para ser, teria que ser um verbo transitivo indireto. Ou um verbo intransitivo ou de ligação. Letra B. Vende-se picolé da fruta. Quem vende, vende algo. Ou seja, o picolé. Então, aí também é um verbo transitivo direto, não precisa de preposição. Então, já não é letra B. Letra C. Conserta-se pneu de bicicleta. Quem conserta, conserta algo. Verbo transitivo direto. No caso aí, o pneu da bicicleta. Então, nesse caso, também não é letra C. Porque para ser um sujeito indeterminado, o verbo tem que ser intransitivo ou transitivo indireto. Ou ainda de ligação. Letra D. Precisa-se de engenheiros. Aí está a nossa resposta. Quem precisa, precisa de algo. Ou de. Perceberam a partícula de, a preposição de? Então, aí a gente tem um verbo transitivo indireto, associado ao se. Precisa-se. Tá vendo? Então, a gente tem aí um sujeito indeterminado, letra D. Ok? Valeu, até a próxima videoaula.